Olá! Hoje a gente vai desvendar um processo que está bem no coração da administração pública, a gestão de contratos. Pode até parecer um tema meio burocrático à primeira vista, mas olha, dominar essas etapas é o que transforma o dinheiro dos impostos em resultados de verdade para a sociedade. É bem mais como habilidade, é uma responsabilidade fundamental. Então, nossa jornada vai ser dividida em 5 etapas principais. Vamos começar pela fundação de qualquer bom projeto, que é o planejamento. Depois, vamos conhecer quem são os responsáveis por cuidar do contrato, aprender a antecipar problemas com a gestão de riscos, ver como finalizar a execução do jeito certo e, no final, um resumo rápido com tudo que o gestor precisa ter na ponta da língua. Parece um absurdo, né? Mas olha, situações assim, que causam um baita retrabalho e desperdício de dinheiro público, acontecem com muito mais frequência do que a gente imagina. E a raiz do problema? Quase sempre é a mesma, a falta de um bom planejamento. É exatamente por aí que a nossa conversa começa. Essa aqui é a pergunta de R$ 1 milhão. Não estamos falando só de evitar que uma mesa fique entalada na escada, claro. Estamos falando de garantir que cada centavo do dinheiro público seja investido da maneira mais inteligente e eficaz possível. Vamos entender como é que o planejamento faz isso acontecer na prática. Bom, vamos começar pelo começo, como tem que ser. No setor público, planejar não é só uma boa prática de gestão, não. É uma obrigação, um dever jurídico que, se não for cumprido, pode trazer consequências bem sérias. E a base para essa obrigação está lá na nossa Constituição. O ponto central é o princípio da eficiência. Ele exige que a administração pública atue de forma planejada, ou seja, agindo em impulso ou com base em achismos, não é só um mau negócio, é ilegal. Simples assim. Então, como é que esse planejamento funciona na prática? Pensem nele como uma receita de bolo com 4 ingredientes principais. Primeiro, os procedimentos que dão o pontapé inicial, que formalizam a necessidade. Em seguida, os estudos que analisam o problema e o que o mercado oferece. Depois, o gerenciamento de riscos, que nos prepara para o inesperado. E, por fim, o termo de referência, que é basicamente um mapa que vai guiar toda a contratação. A pesquisa de mercado é uma parte super importante dos estudos preliminares. Olha só este exemplo bem prático. Se a necessidade é transportar pessoas, a primeira ideia que pode vir à cabeça é: vamos comprar um carro. Mas a lei exige que se analisem as opções. Alugar com ou sem motorista, usar um serviço de aplicativo, cada uma dessas alternativas tem um custo e um benefício que precisam ser colocados na balança. E veja bem, essa análise não é opcional. O Tribunal de Contas da União é bem claro quando determina que é obrigatório avaliar as alternativas para encontrar a solução mais vantajosa. A pesquisa de mercado, portanto, é um dever formal do gestor público. Não tem para onde correr. Ok, uma vez que o contrato está assinado, ele precisa de guardiões. E aqui entram 2 figuras centrais, o gestor e o fiscal do contrato. Embora eles trabalhem juntos, os papéis são bem distintos e é fundamental não confundir as coisas, até para garantir a responsabilização correta de cada um. A diferença fundamental é a seguinte: o fiscal é quem está ali no campo de batalha, sabe? Acompanhando a execução no dia a dia, vendo se o que foi contratado está sendo entregue como combinado. É ele quem faz o recebimento provisório. Já o gestor, ele atua de forma mais estratégica. Ele vai analisar os relatórios do fiscal, toda a documentação e só aí dá o aceite final, o chamado recebimento definitivo. Essa separação define claramente as responsabilidades de cada um. Existem também algumas regras de ouro sobre o que não fazer. Por exemplo, ordens nunca devem ser dadas direto aos funcionários da empresa contratada. A comunicação é sempre com o representante oficial. Acordos de boca, verdades, não têm valor nenhum. Tudo tem que ser documentado. E, claro, indicar conhecidos para vagas, isso é estritamente proibido. São limites que garantem a impessoalidade e a legalidade do processo. Diante de tanta responsabilidade, é comum surgir a dúvida: um servidor pode se recusar a ser gestor ou fiscal? A resposta, segundo a instrução normativa da SEGES, é não, porque não se trata de uma ordem ilegal. Caso o servidor não se sinta preparado tecnicamente, o dever dele é comunicar à chefia, que, por sua vez, deve providenciar a capacitação necessária. Vamos ser realistas, nenhum contrato está livre de imprevistos. Por isso, um bom gestor não é aquele que evita todos os problemas, mas sim aquele que está preparado para eles. É aqui que entra o gerenciamento de riscos, uma ferramenta essencial para navegar com segurança por todo o processo.
Mas afinal, o que é gerenciar riscos? Essencialmente é um processo sistemático. Não se trata de adivinhar o futuro, mas sim de identificar potenciais problemas, avaliar o impacto de cada um e criar um plano para lidar com eles. Tudo para garantir que os objetivos do contrato sejam alcançados. E como isso funciona na prática? O processo segue 5 passos bem lógicos. Primeiro, a gente identifica tudo que pode dar errado. Depois, avalia a chance disso acontecer e o estrago que causaria. A partir daí, decide como tratar cada risco. Vamos aceitar, mitigar, transferir? Em seguida, definimos um plano de contingência, o famoso plano B. E, talvez o mais importante, atribuímos responsabilidades claras para cada ação. Uma ferramenta visual muito poderosa para essa etapa de avaliação é a matriz de risco. Ela nos ajuda a priorizar o que importa. Um evento com alta probabilidade de acontecer e que, se acontecer, causa um impacto enorme, bom, esse é um risco alto que exige atenção imediata. Já um evento de baixa probabilidade e baixo impacto pode ser só monitorado de longe. Para tornar a análise menos subjetiva, a gente usa escalas como esta aqui, de probabilidade. Atribuir pesos a cada nível transforma uma percepção, como acho que isso é provável, em um dado numérico. Isso permite classificar e comparar diferentes riscos de um jeito muito mais objetivo. Chegamos na fase final, a extinção do contrato. O serviço ou produto foi entregue, e agora? O encerramento de um contrato é um processo formal que tem etapas bem claras que precisam ser seguidas à risca para garantir a legalidade, a transparência e o arquivamento correto de todo o processo. O recebimento do objeto acontece em 2 fases. Primeiro, o recebimento provisório, feito pelo fiscal. É uma checagem inicial para ver se o que foi entregue bate com o que foi pedido. Depois de um período de observação, vem o recebimento definitivo, que é responsabilidade do gestor. Esse é o ato final de aceite, que atesta que tudo funcionou perfeitamente. Essa sequência de encerramento é crucial. Primeiro, a empresa entrega. Depois, o fiscal faz a conferência provisória. Só então o gestor, com base nessa análise, dá o aceite definitivo. O pagamento e a liquidação só são liberados depois dessa confirmação final. Pular qualquer uma dessas etapas quebra toda a cadeia de controle e pode gerar problemas legais e financeiros bem sérios. Para fechar nossa análise, vamos consolidar os pontos mais importantes. Pensem nisso como um resumo rápido, um checklist para ter sempre em mente na hora de gerir ou fiscalizar um contrato público. Então, vamos repassar. Lembrem-se, planejar não é uma opção, é um dever legal. É crucial saber a diferença entre o papel do gestor e do fiscal para evitar confusão de responsabilidades. Antecipar riscos é ser proativo, não reativo. Na gestão pública, o que não está no papel simplesmente não existe, então documentem tudo. E, por fim, o recebimento em 2 etapas é a garantia final de que o contrato foi cumprido direitinho. E para finalizar, fica uma reflexão importante. Gerir um contrato público vai muito, mas muito além de preencher formulários e seguir rituais. No fundo, se trata de garantir que o hospital seja construído, que a merenda chegue nas escolas, que o serviço de limpeza funcione. É sobre transformar recursos em resultados concretos para a sociedade. E a pergunta final que fica é: estamos realmente preparados para essa missão?